E aí, pessoal, esse aqui é mais um vídeo do canal Renda Vitalícia e eu gostaria de estar explanando alguns pontos que fizeram o Bitcoin perder valor, né, nessas últimas horas, acho que nesse final de semana que a gente está vivendo, em que foi uma grana cavalar que foi inspirada, se eu não me engano, foi 8 bilhões que foi perdido, sei lá, tipo, em uma hora. Brutal, cara, brutal. E eu vou estar falando aqui algumas coisas, né, que eu tô notando. Aqui, como vocês estão vendo nesse gráfico, está o DXY, que é uma. O que é o DXY? Até que eu separei aqui, pra vocês verem. O que significa o DXY? É o índice do dólar, tipo, todos os tipos de dólar. Do valor do dólar em relação às outras moedas estrangeiras, frequentemente referindo com uma cesta de moedas de parceiros comerciais do dólar, ou seja, é o dólar contra as moedas globais. O que significa? Toda vez que há uma subida do dólar, é inversamente proporcional à força do Bitcoin. Como vocês estão vendo aqui, ó, tá aqui o DXY e tá aqui o Bitcoin em dólar. Vocês estão vendo aqui a engraçada correlação? Vou até pegar mais pra cá, em 2020, ó, quando o dólar perdeu o valor, foi um momento ali de alta, né, do último ciclo de Bitcoin, que foi em 21. O contrário também é verdadeiro. Isso aqui, se não me engano, é pós-pandemia, e aí muito dinheiro foi jogado na economia. Porém, depois vem, né, a teoria do milkshake, que é o quê? No final de tudo, o dólar acaba sugando toda a liquidez do mundo. E aí foi o que aconteceu devido às altas taxas, né? Que aqui foi 22 em diante, foi aumento dos juros americanos. E aí, beleza. Aí aumentou os juros americanos, o que acontece com os mercados, todos eles são liquidados. Porém, a gente não investe em somente dólar. Ninguém vai querer investir dólar para deixar lá parado. Então eles vão investir em quê? É como se fosse essa liquidez, né? Que são os T-bills. É como se fosse dinheiro líquido, que é aquela taxa lá de 5% que bateu, né? Então é basicamente isso, né? E aí sugou toda a liquidez. Só que a gente, quando eu falo, o mercado não vai ficar ali o tempo todo somente com os T-bills. Então o que eles vão fazer? É uma teoria de milkshake, né? Eles sugou toda a liquidez e vai para as dívidas, para a dívida americana. Ali os T-bills, tem ali os bonds, né? Que são de empresas que emitem, como se fosse uma CDB, né? Vamos supor que o Banco Inter está pagando 15%. Não, vou colocar 16% pra tu emprestar dinheiro pra ele. Com esse dinheiro ele faz outros empréstimos e ganha bem mais, mas beleza, tu vai ganhar 16%. É um bond, só que te chama de CDB e lá eles. Te chama de CDB e lá nos Estados Unidos eles chamam de bond. Então, a primeiro momento, o mercado de crédito, né? Ele suga todo o capital dos Estados Unidos e depois ele espalha. Então, nesse primeiro momento, é justamente aqui, ó. Aí depois ele vai espalhando e o Bitcoin vai alavancando, tá vendo? Chega um momento que tava fraco. Só que é o que acontece aqui, ó. O dólar enfraqueceu muito do começo do ano pra cá, né? Tanto que em relação a reais, sei lá, ele ficou acho que uns 80 centavos por aí. Então, tava ficando muito fraco e ele tava chegando nas menores, né? Tanto que tem vários vídeos aí, se vocês olharem, o pessoal relatando a fraqueza do dólar frente às outras moedas. E aqui é o que acontece. O dólar tá crescendo. Tanto que, se eu pegar aqui, vou pegar daqui a pouco, o gráfico do real frente ao dólar, o dólar tá começando a valorizar. Então, quem aproveitou o dólar barato, tava todo mundo falando, vai chegar a 4 dólares, R$ 4 o dólar. Eu acho que não, hein? A tendência sempre é o quê? É o dólar valorizar frente às outras moedas. Tem momentos que eles vão fazendo mais, tem momentos que vão fazendo menos. Mas aqui, ó, se vocês olharem no gráfico, olha aqui, ó. Isso aqui é desde 83, mais ou menos. Até 81, bem aqui, ó. Tá vendo que antes eles já chegaram bem maior do que isso? E agora, nesses últimos anos, né? No 2015 pra cá, a gente tem ficado mais ou menos aqui nessa média, né? De 84, aí sobe, volta. Mas o dólar tava começando a enfraquecer e agora aparentemente tá voltando com força, né? Aqui, ó. E por, por tabela, deixa eu até aproximar um pouquinho mais. Olha só como toda vez que ele aumenta, é uma quase correlação inversa com o Bitcoin. Toda vez que ele cai, aqui caiu a força, aí o Bitcoin dá uma aumentada. Aí depois ele aumenta. Não necessariamente vai acontecer, tipo, no mesmo segundo. Às vezes ele vai cair antes, né? E aí depois tem um efeito depois no Bitcoin. Então não é tão reativo assim. Mas é interessante, porque a gente tá começando a ver essa boca de jacaré. Assim, né? Pode ser que o dólar comece a ganhar força sobre as outras moedas e a gente começar a ver o Bitcoin cair. Agora o Bitcoin tá em 112. Mas esse também não é somente o único ponto, né, que eu gostaria de abordar aqui nesse vídeo.
Aqui tem aqui a questão do. Eu peguei aqui só uma matéria para ilustrar bem, né? Que o dólar sobe e leva o DXY à máxima em 2 meses, ou seja, ele cresceu bastante, né? Nesse último período. Investidores vendem em N e euro, ou seja, eles estão liquidando outras moedas para comprar dólar. É basicamente isso. Aqui a matéria ela vai falar por si, né? Que é o crescimento do dólar durante shutdown. Inclusive, é um momento interessante que é o shutdown. O shutdown é quando o governo americano, salvo engano, para de pagar ali, ó, a dívida pública. Vou mostrar aqui, mais fácil pesquisar, né? Então, pessoal, eu peguei aqui uma matéria do G1 para falar mais ou menos o que é o shutdown. É como se fosse uma paralisação ali do governo, né, com os gastos públicos. Eles não conseguem provar o orçamento do, do funcionalismo, né? Do Deep State, né? Ou do establishment. Na verdade, Deep State é outra parada. Mas enfim, pra mim é tudo a mesma coisa, né? O que vem do Estado, nada me agrada. Então, funciona mais ou menos assim. Então, eles param de uns os serviços, né? E aí o Trump não tá conseguindo aprovar o orçamento. Por não aprovar o orçamento, fica tudo congelado. Então, o pessoal tem salário suspenso. Tá aqui, ó. Milhares de servidores públicos serão colocados em licença, enquanto outros que trabalham em serviços essenciais podem ter salários suspensos, ou seja, vai trabalhar de graça. A remuneração será paga de forma retroativa quando for, né, normalizado. Então, é interessante porque o dólar tá ganhando força aqui, como vocês percebem, justamente numa crise, né? Ó, a crescente durante o é atípica e avalia tal, mas parece ser um enfraquecimento de outras moedas, ou seja, porque as outras moedas estavam muito esticadas frente ao dólar, e o pessoal falou, epa, tem alguma coisa estranha aqui. Como o euro e o ien, sendo que o ien tá também numa crise lá de juros que estão começando a aumentar, enfim. Assim que a reprecificação do risco político no Japão e Europa cair, a postura de Dolphin do Fed e a preferência da administração dos Estados Unidos de um dólar mais fraco deve voltar a aparecer. Será? Não sei. Mas enfim. Também tá tendo umas crises, né, na Europa, como o pessoal tá pedindo impeachment lá do Macron. No Japão parece que sumiu uma mulher mais conservadora. Não sei dizer ao certo. Mas tudo isso faz um certo impacto, né? Mas o que é interessante é isso acontecer justamente numa crise do governo dos Estados Unidos. E o dólar tá fortalecendo, né? Pra mim só serve pra mostrar que o mercado e a inflação, né, ao redor do mundo tá totalmente desequilibrado, né? E quem avançar primeiro, principalmente na regulação de criptomoedas, fazer caixa em Bitcoin ou atrelar sua moeda a isso, é quem vai vencer. Mas enfim. E a última, né, que realmente que fez o mercado cair, foi justamente aqui, ó. Perderam 8 bilhões, cara, é absurdo. Por quê? Porque simplesmente o Trump meteu uma tarifa de 100% na China. Cara, tem um meme que eu postei. Vou até mostrar pra vocês agora. Ó, tem um meme, né, que eu postei assim, que sua análise técnica não aguenta um tweet meu. E o Trump aqui assinando. Cara, porque é a maior verdade que tem, cara. Esse é um dos medos que eu tenho de operar no mercado. Porque, cara, tu vai ter que seguir 600 presidentes ao mesmo tempo, seguir o cara do Fed, tem que seguir 1 trilhão de gente, porque às vezes um tweet desse brother aqui acaba com tudo, né? Tipo, literalmente 8 bilhões foi embora depois do Bitcoin. Não só o Bitcoin, tá? Acho que todo o mercado caiu bastante, né? As altcoins, então, aí que misericórdia. Tipo, caiu 20%, tá ligado? Mas nas últimas 24 horas, por exemplo, o Bitcoin caiu 6%. Isso aqui, lembrando que tá um print congelado, vou mostrar daqui a pouco. Ó, o Ethereum caiu 11%, BNB 13%, XRP 20%, é só assim, cara. Dogecoin, misericórdia, Cardano 32%. Então, devido a um tweet desses brothers aí, é um mercado aí de vala, tá ligado? Eu acho extremamente interessante. Mas o principal motivo dessa briga toda é justamente com a relação das terras raras, né? Que o Trump estava assassinando eles lá devido a isso. E o que que isso significa aqui que eu queria mostrar pra você? Eu pedi aqui pro chat GPT eu fiz uma pergunta, né? Qual é a correlação de terras raras e o Bitcoin? Indiretamente e diretamente. Eu já tinha uma ideia mais ou menos porque as terras raras estão ligadas aos chips, né, que são utilizados ali nas placas da Nvidia e todas as outras, né? Principalmente semicondutores. E aí ele tem o que? A correlação direta que justamente seria na infraestrutura tecnológica, que é o que? As mineradoras dependem de hardwares avançados, principalmente as ASICs, né? GPUs nem tanto, mas ASICs são mais apropriadas para mineração do Bitcoin. Esses componentes são utilizados nas terras raras, não tem jeito.
são ímãs, etc. Aqui. O custo de disponibilidade das terras raras tem um impacto indireto no custo de produção do Bitcoin, mineração física e mineração digital. O que significa? Tem demanda também por energia verde. Muitos países mineradores estão migrando para energias renováveis, tipo solar, eólica e hidrelétrica. E tudo isso aqui precisa, né, desses minerais que são tirados. Tipo, turbinas eólicas e motores dependem dessas terras raras. Então, tem um impacto tanto na questão da eletricidade quanto no avanço tecnológico. Mas isso aqui, de certa forma, relativamente, faz com que o Bitcoin tenha uma, entre aspas, paralisia no hash rate, o que faz com que não tenha um aumento, né, do poder computacional, ou seja, vai ficar, de certa forma, estagnado. Não vai ter tanto impacto assim, né? E a questão da energia, né, que vai dar uma certa aumentada. Então, tipo assim, por um lado beneficia, porque o pessoal não vai conseguir mais comprar mais ASICs, então vai ficar, em tese, mais fácil de minerar. Mas por outro lado, a energia aumenta, porque não tem mais fontes renováveis, né? Que faz com que tenha barateie ali a produção, né? A mineração de Bitcoin. Então, elas por elas, no final do dia. Aqui tem uma correlação indireta, mas isso aqui no longo prazo não tem tanto. Ó. A China controla cerca de 60% ou 70%, né, da produção, e é por isso que teve essa queda aí. A tensão cria questões geopolíticas, né, de incertezas no mercado internacional. Como a gente sabe, nesse período de tensão, investidores buscam ativos descentralizados e neutros, como o Bitcoin, contra a produção de riscos ou restrições econômicas. É o famoso lá o que os Estados Unidos fez com a Rússia. Ele simplesmente boicotou a Rússia do sistema SWIFT e os malucos deram outro jeito, tá ligado? E aí, quando tu olha que um país pode fazer com o outro, tu tem que começar a procurar coisas que são descentralizadas. Então, de certa forma, apesar de aqui no primeiro momento ter caído, eu acho que no longo prazo vai crescer pra caramba. Enfim, é que ele vai, né? A narrativa de escassez, na verdade, se eu parar pra pensar, isso daí dá mais, como que eu posso dizer? Dá mais, como é que eu ia falar? Não é da munição, mas esqueci, dá mais narrativa, vou dizer assim, porque eu não tô conseguindo achar a palavra em português correta. Pro Bitcoin, sendo que é um ativo estratégico, físico e outro digital, que serve como uma reserva para valor a longo prazo. Então, no final aqui, vai ver que aqui eles basicamente reforçam, né, a questão do Bitcoin. Então, é isso. Aqui tem uma correlação, né, que eles fazem. Aqui, ó, direta, terras raras usadas em hardware de mineração e energia limpa. O efeito potencial dá no custo de mineração. Indireta, tensões globais, que aumenta ali, né, a incerteza. Fuga de capital para ativos neutros, como o Bitcoin. Ou seja, nessa guerra aí, quem se favorece mais é o Bitcoin. De forma indireta, na macroeconomia, inflação de commodities de escassez, ou seja, vai ter menos commodities, né, em abundância, no caso minérios, o que faz com que tenha valorização no Bitcoin como hedge, ou seja, procurar outras formas de se proteger. Narrativas simbólicas, escassez e valor intrínseco, ambos vistos como ativos estratégicos para o futuro. Ou seja, terras raras também são vistos como commodities, né? Afinal, é o futuro devido a todo avanço tecnológico. No final do dia, fortalece o Bitcoin. Então, eram esses os principais pontos que eu queria falar com vocês, né? Tem... só por fim, né? Só para finalizar, para ficar uma parada legal. Aqui, ó, a questão que eu fiz do último vídeo de empréstimos. A gente tá um pouquinho longe de ser liquidado, a gente ainda tem uma margem, né, pra pegar de empréstimos aqui, ó. No caso, borrow limit, ou seja, o máximo que eu consigo pegar, e a minha liquidação, ou seja, quando ele começa a pagar minhas próprias dívidas, tá mais ou menos 130. Então eu tenho algum gap aqui. E já rendeu aí 12 centavos, né, nessa brincadeira. Eu posso reinvestir. Mas, vocês podem ver, né, é até interessante. Eu tô ganhando aqui algumas coisinhas, rendimento. Aqui vocês podem ver que o empréstimo e o rendimento em dólar também caiu muito. É quase. Eu peguei aqui, ó, deu uma caída, caiu pra 5. E não tá pagando mais aquilo que a gente tava vendo, né? Tava pagando, tipo, sei lá, 12, 13, porque o pessoal tava ganhando muito com o dólar. Só que quando começa a puxar muito, elas dão uma. Por isso que eu falo pra vocês sempre ficarem de olho na questão de rentabilidade. Por exemplo, como as criptomoedas estão em queda, o que acontece? Quando tu deposita, tu acaba ganhando um pouquinho mais. Aqui tava 3 ponto alguma coisa antigamente. E agora, acho que dá até pra ver. É, isso aí, ó. Pulou pra 5, ó. Colocar aqui no último mês, ó, tá vendo? Aqui
cresceu bastante, tá vendo? Por causa disso, né? Ou seja, devido à demanda. Como tá caindo muito, eles fazem essa questão. Ó, teve um momento que ele bateu em 100, mas isso que é absurdo. Aqui, ó, normalmente estava em 10 e tal, e agora deu uma caída. Por quê? Vou colocar aqui na última semana, ó. Tava mais ou menos. Acho que quando eu gravei o vídeo, tava mais ou menos em 10 e pouco. E agora tá em 4. Por quê? Tem uma demanda maior. Se tem uma demanda maior, eles dão uma baixada, porque o pessoal começa a estakear dólar pra segurar, né? Pra não ser liquidado. Aí pra não pagar tanto, como tem poucas pessoas pegando empréstimo, eles fazem isso. Então, por isso que eu sempre recomendo vocês estarem olhando. Então, as criptomoedas agora, nesse momento, estão pagando bem mais. Enquanto o empréstimo também deu uma certa caída, né? É até interessante ver isso aqui. Mas é isso. E aqui também vou mostrar aqui para vocês a importância de vocês fazerem caixa. Por exemplo, uma pool de liquidez entre o SDC e o SDC, ou seja, dólar com dólar. Aqui rendendo, né? Eu tenho quase 10 centavos. Essa pool de liquidez aqui. Poxa, seria legal se eles colocassem aqui o período em que eu abri, né, essa pool de liquidez. Não sei se aqui mostra, mas acho que não mostra. E tá rendendo aqui mais ou menos 16%, ou seja, dólar com dólar. E tipo, nessas horas eu poderia ter pegado aqui. Claro, se eu tivesse aqui mais dinheiro, seria infinitamente melhor. Aqui pra fazer caixa, né? E aí tu pegaria, por exemplo, se eu quero pegar as taxas que eu tô gerando e compraria aqui, por exemplo, Bitcoin ou outra coisa. Enquanto que aqui, ó, Ethereum Bitcoin, a gente vai gerando taxa aqui. Tem um dólar e 36 e assim a gente vai. Até relativamente tranquilo aqui minha pool de liquidez. Ó, eu tô com 62% em Bitcoin e 37% em Ethereum. Então, relativamente seguro. Estamos aí coletando taxas, mesmo com o mundo acabando. É bom ter uma pool de liquidez para fazer caixa e outra para tu ir ganhando dinheiro, né? Então é isso, pessoal. Esses aqui são é o que eu queria mostrar para vocês, dar um pouquinho do meu parecer, mesmo que de forma. Eu gostaria que acrescentasse, né? O meu maior objetivo é sempre acrescentar conhecimento para vocês. Eu acredito que isso seja uma grande oportunidade, pessoal. Ali antes da grande pernada, eu acho que isso daí é para limpar o mercado e depois fazer a alavancagem. Então, eu vou estar realizando compras, né? Isso vai ser no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que eu possa estar dando um norte para vocês. Sempre no longo prazo o Bitcoin vai subir, não adianta, cara, não adianta. O Bitcoin sempre sobe. E esses momentos fazem. Se você ficar mal com isso, né? Tipo, ver o Bitcoin cair, ou sei lá, o Ethereum cair 30%, e tu ficar extremamente mal, eu acho que a melhor opção para vocês começarem é justamente fazendo isso aqui, ó. Fazer uma pool de liquidez dólar com dólar, rendendo aí 16%. Já pensou 16% em dólar, cara? Isso aí é um absurdo, tá ligado? Não tem outro local onde tu vai ganhar isso. Ou fazer aqui uns. Colocar aqui como empréstimo, né? Fazendo lend, ou pool de liquidez. Deixa eu colocar aqui na Nerve. Na Nerve também, então acho que a melhor, o momento agora é fazer pool de liquidez mesmo. Botar rendendo 8%. Então, realmente é melhor. Normalmente na Nerve paga um pouquinho mais pra tu deixar aqui como depósito, né? Então tá dando 8%. Então o melhor aqui mesmo cenário seria fazer pool de liquidez, dando 16%. Tem aqui na próxima, talvez eu faça pool de liquidez entre euro e dólar e pool de liquidez entre real e dólar. E a gente vai coletando taxas, né? Fazendo aqui. Esses aqui são próximos vídeos. Estou adiantando um pouquinho pra vocês, tá bom? Então fique com Deus. Se tu assistiu até aqui, por gentileza, deixa o like. Se tu é novo no canal, se inscreva no canal. Tem aí os meus principais links. Dentro dos links tem aí vídeos correlacionados, por exemplo, com a GoMine, que a gente tá ganhando taxas. Tá ganhando, na verdade, com mineração, né? No Bitcoin. Tem ali a Betfury, que eu deixo stakeado. Tu pode ganhar, acho que é 30% em dólar. E a plataforma tá aí mais ou menos 5 anos. Tem os principais links aí na descrição. Tem o canal do Telegram, que eu normalmente coloco notícias. Se você tem dúvida, entra lá. A gente tem um bate-papo. A gente pode estar sempre ajudando e tendo novas ideias, né? E é isso, pessoal. Fique com Deus e até um próximo vídeo.